o senhor foi nomeado, indicado, digamos assim, pelo candidato Renan Santos como um ministro central do seu eventual governo, que seria o ministro da reforma do Estado, né? Algo assim, não sei se a denominação está correta, mas algo nessa linha. Da reforma do Estado que abrangeria várias áreas e tudo mais. Como será possível fazer uma reforma do Estado tão ambiciosa como vocês estão pregando, com uma base pequena no Congresso que vocês vão ter? Porque, na melhor das hipóteses, o Missão vai eleger, assim, de maneira muito otimista, 10, 15 deputados federais, né? Como fazer uma reforma tão ambiciosa com uma base legislativa tão restrita? Bom, de maneira muito otimista para vocês, Aninha. De maneira muito otimista para mim, a gente faz 513. De maneira pouco otimista, Rapaz, que é o muito otimista. nem na Coreia do Norte seria isso. De maneira pouco otimista, eu faria os seus 10 aí. Mas, de todo modo, não se governa nem se a gente tivesse uma bancada de 80, né? No Brasil, a gente tem essa distorção por causa do nosso desenho constitucional, em que o presidente da República não governa com 50% mais um, como se faz na Europa ou nos Estados Unidos. Aqui, como governar implica mudar a Constituição, você precisa construir aí uma base de uns 350 deputados. Então, mesmo que a gente tivesse uma bancada grande, ainda assim seria necessário construir essa maioria. E a gente coloca alguns elementos para a construção dessa maioria, né? Em relação à segurança pública, que é uma das principais pautas, eu não vejo sequer necessidade de ter qualquer tipo de composição ou de negociação, porque o Congresso vota pela pauta ser popular, né? Eu vi isso como uma experiência própria, né, do projeto que foi sancionado, inclusive editorial hoje da Folha de São Paulo fez menção elogiosa ao meu projeto de aumento de pena de furto, roubo, receptação, estelionato e a possibilidade, né, o que a Folha elogiou hoje foi a possibilidade da ação de estelionato ser pública e incondicionada, ou seja, não depender da representação da vítima. E o projeto foi aprovado, né? O PT votou contra e eu não tenho nada a oferecer, eu sou o único deputado, não tenho cargo, não tenho emenda para nenhum outro parlamentar e ainda assim consegui construir uma maioria de mais de 400 deputados para aprovar esse projeto e foi sancionado pelo presidente da República. Acho que se fosse depender da visão ideológica do presidente Lula, ele vetaria, mas como o PT, digamos assim, está, entre aspas, para usar um eufemismo, pragmático, né, nessas eleições, sabendo que a sua posição é impopular, acabou sendo sancionado. Então, eu acho que a gente teria até maioria de PEC para a agenda da segurança pública. Na agenda de reforma do Estado, a história é outra, porque é uma reforma impopular, né? Que é a agenda que o senhor cuidaria sendo ministro. A agenda, e aí eu acho que a escolha do Renan por ser um político e não ser um técnico a ocupar esse ministério tem a ver com a dificuldade política de conduzir essa discussão, né? A gente teve a experiência fracassada do Paulo Guedes como ministro, em que não conseguiu aprovar uma reforma administrativa. Eu pessoalmente acho que até o próprio projeto não era dos melhores, mas ele não teve a habilidade de aprovar. Reforma tributária, mesma coisa. Agenda de privatizações, mesmo aquelas que não dependiam do Congresso Nacional, ainda assim ele teve dificuldade de conduzir, muito porque ele estava mais preocupado em dar palestras para o Congresso Nacional do que efetivamente articular aprovações. Então, daí a importância de ter um político, obviamente, tendo técnicos trabalhando na Secretaria Executiva, né, nos postos que prestam assessoria. Mas o primeiro elemento, o Congresso sabe, né, da necessidade de ter uma agenda fiscal, até porque a maior parte do Congresso é composta pelo Centrão. O Centrão se elege com emendas parlamentares inaugurando obras nos seus redutos eleitorais. Nos próximos 3 anos, as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias, ou seja, não vai haver mais nenhuma capacidade de investimento do Estado e mesmo a capacidade de custeio vai estar superada. Não ter capacidade de investimento significa não ter emenda. O Congresso sabe disso, né? Não existe um aumento de gastos ou uma irresponsabilidade fiscal por parte do parlamento por convicção, mas por populismo, né? Então, o primeiro elemento é: qualquer um que vença a presidência da República vai ter que fazer uma reforma. O Congresso sabe que uma reforma vai precisar ser feita até pela sua própria sobrevivência. Qual que é o incentivo que nós vamos dar para a aprovação dessa reforma? Nós vamos vincular as emendas parlamentares a uma porcentagem das despesas livres, né, da capacidade de investimento do Estado. Hoje, as emendas são uma porcentagem da receita corrente líquida. Então, o incentivo do parlamento é: quanto mais você arrecadar, quanto mais você aumentar impostos, quanto mais aumentar a inflação, mais dinheiro você tem para reverter em emendas para sua base eleitoral. A gente vai mudar o incentivo para: quanto mais gastos obrigatórios o parlamento cortar, mais emenda ele vai ter. Então, esse é um primeiro incentivo dentro da própria reforma, que seria a nossa PEC da transição às avessas. E
Um ponto importante também de colocar, que eu vivenciei tanto no governo Lula como no governo Bolsonaro, o primeiro ano do presidente da República é um ano em que ele está muito poderoso. É um ano que ele mais está poderoso. Primeiro porque ele sai com a popularidade alta, legitimado pelas urnas. E eu acho que facilitaria, inclusive, a gente aprovar essa reforma dura, o fato do Renan estar falando em campanha. Então, se a gente está falando de um cenário em que o Renan é presidente da República, eu sou ministro, foi vitorioso nas urnas um projeto que abertamente falava de ajuste duro. Não tem estelionato eleitoral, é isso. Não é só não ter estelionato, diminui o desgaste para o próprio parlamento fazer essa votação, né? E nesse cenário, né, a Câmara no seu primeiro ano ela está desorganizada. Essa é uma das razões pelas quais o presidente tem mais poder. Então, os deputados, boa parte, não conhecem uns aos outros, né? A mesa diretora acabou de ser eleita, os líderes partidários acabaram de ser eleitos, não existe comissão instalada. Então, esse é o momento de você mandar a pauta mais impopular. E é o momento também que está mais distante da eleição. A gente sabe que é difícil, é desgastante para um parlamentar que vive de emenda votar a pauta impopular perto da eleição. Ali vai ser até mais do que uma distância até maior do que 4 anos da eleição, porque a gente está falando em aprovar isso no período entre a eleição e a posse, né? Então, eu acho que dessa maneira e com a experiência que eu adquiri dentro do parlamento de compartilhar dividendos políticos por vitórias, seja de aprovação de projetos ou, no caso do Renan, do governo, vou dar um exemplo. Isso é uma coisa que eu não era deputado, mas eu observei no governo Temer, né? O governo, ele tinha uma obra para fazer no estado, né? Então, vou fazer uma obra no estado do deputado Zanini, né? E o deputado Zanini, ele é eleito por 5 municípios ali. Em vez de chamar toda a bancada do estado do deputado Zanini, eu vou chamar só ele, que é a região onde ele se elege. Eu vou ter uma planilha, que o Padilha tinha uma planilha do mapa de calor. Padilha, que era o ministro do Temer, né? Exato. Não Alexandre Padilha. Exato. Que tinha uma planilha, né, mostrando o mapa de calor dos votos de cada deputado. Em vez de chamar a bancada inteira do estado, ele chama só você, que é eleito por aquela região, e fala, esse deputado aqui tá junto com o governo, ele que trouxe essa obra para cá. Foi ele que trouxe? Não. Mas aquele investimento foi feito pelo governo federal, ele é um deputado da base do governo, é como se fosse uma emenda gratuita. Eliseu Padilha é conhecido, ou era, né, porque faleceu o ministro do governo Temer, por ser um dos melhores planilheiros da história do MDB, que já não é pouca coisa, e como governo comprovou isso. Mas, de novo, né, não é exatamente fácil, porque senão você teria um Eliseu Padilha para cada partido. Antes de falar um pouquinho dos planos para o próximo governo, ou para o próximo mandato, eu queria voltar, olhar um pouquinho a sua história, a história do senhor, do ponto de vista que a gente tem hoje. Citei aqui na abertura e realmente acho que o MBL, de todos aqueles grupos que foram para as ruas em 23, é com certeza o mais bem sucedido, o que sobreviveu melhor, ou o que de fato deixou um legado, né? Você teria ali, talvez, um rescaldo do movimento nas ruas, cujo principal personagem é a Carla Zambelli, né? Que está autoexilada na Itália, evitando um processo de extradição. Dito isso, a fórmula que notabilizou o MBL lá atrás, ela de certa forma foi apropriada por uma direita que sucedeu o grupo. Não dá para dizer exatamente que a comunicação que o MBL e o Missão exercem é uma comunicação soft, mas conseguiram pegar o que vocês inauguraram enquanto discurso que chama a atenção, prende a atenção, a tal da economia da atenção, especialmente na internet, e elasticizar isso para lugares que realmente resvalam até para a prática e cometimento de crimes. Então, desse ponto de vista, Vossa Excelência é um verdadeiro sobrevivente, porque muita gente estava marchando do seu lado nas ruas hoje, já não pode mais, né? Ou porque está preso ou porque está foragido. Como é que foi que vocês acompanharam esse processo? E, de novo, né, hoje vocês fazem um caminho alternativo mesmo. Em que momento ficou claro que era preciso fazer esse caminho alternativo? E se Vossa Excelência acha que tem volta para esse tom que hoje domina a política e muito o parlamento? Bom, a Câmara, assim, já vi dias bem melhores do que os que a gente tem hoje. Olha, primeiro eu acho que os bolsonaristas, eles mimetizaram, né, a nossa forma de comunicação, mas não tiveram e não teriam e não têm a capacidade de copiar o nosso conteúdo, que é aquilo que dá razão à forma, né? Eles utilizaram
a gente brinca dentro do MBL do tripé do meme, né? Que primeiro é a curadoria de notícia, qual o tipo de notícia que o seu público quer consumir, o que interessa ao seu público. Depois, qual que é a sua visão, né, ideológica, né? Qual que é o recorte de visão de mundo que você quer passar utilizando aquela notícia como base. E terceiro, uma piada. Alguma coisa de entretenimento, alguma coisa que ajude a engajar. Como você bem colocou na economia de atenção, a política está disputando espaço com um vídeo de um gatinho fofo, né? Então, é preciso ter alguma coisa para chamar. Copiaram essa nossa fórmula para o bolsonarismo. E isso se transformou numa coisa ao longo do tempo cada vez mais tosca e sem o conteúdo que a gente tem para defender, que, mais uma vez, repito, é o que dá sentido à forma. A forma é para ser um meio, né? É de você alcançar o poder e implementar suas ideias. Mas às vezes a forma, desculpa interromper, a forma às vezes não pode atrapalhar o conteúdo, porque vocês são craques realmente nessa economia de atenção, né? Muitas vezes por polêmicas, por frases fortes, até xingamentos, né? Muitas vezes são usados palavrões de vez em quando. Isso prende a atenção, realmente isso fideliza uma base, mas isso às vezes não cobra um preço em termos de credibilidade, porque às vezes a pessoa vê você, o senhor, ou o Renan, ou alguém do MBL/Missão num vídeo falando alguma coisa e tratar esses moleques não tem condição nenhuma de gerir coisa nenhuma, quanto mais um país. Quer dizer, essa coisa da forma e do conteúdo, às vezes a forma não atrapalha o conteúdo? Eu não acho, primeiro porque, só para, digamos assim, fazer uma observação em relação ao pressuposto da sua pergunta, quando o Renan fala um palavrão, não é cálculo, tá? Não é porque ele acha que é a forma que ajuda a prender mais a atenção, é genuíno, não é? É a maneira dele mesmo que ele, enfim, aquilo sobe, ferve o sangue dele em determinado assunto e ele fala um palavrão. Então, agora, como presidente fazer isso seria muito ruim, né? Imagina um presidente da República agindo assim. Só para separar um pouco. Eu não acho de todo ruim, tá, Zanini? Porque a autenticidade é uma coisa que as pessoas buscam também. A transparência em relação a quem você é, ao que você pensa, aquilo que você está sentindo, até os seus defeitos, até os seus sentimentos que, digamos assim, geralmente uma pessoa pública represaria, esconderia. Eu acho que há sim uma demanda, digamos assim, para um presidente ou para uma pessoa pública que se mostra mais humana, que mostra que tem sentimentos que muitas vezes não são convenientes do ponto de vista de comunicação. Bolsonaro, Lula, os grandes líderes todos eles têm expressam esse sentimento viés de toda maneira, né? E eu não acho também que diminua a credibilidade, mesmo porque acho que uma coisa que ficou muito claro para mim nesses últimos anos é que respeito e credibilidade na política só vem com força, só vem com tamanho, né? A imprensa só te dá cobertura a partir do momento que você tem relevância. O mercado só te leva a sério a partir do momento que você tem poder para transformar a realidade ou tem algum poder de decisão. E o tamanho, né? Você precisa considerar que nós sempre lutamos uma guerra assimétrica, né? Nós nunca tivemos à disposição tanto canhão, os holofotes da imprensa que, por exemplo, a Dilma tinha, sendo presidente da República, né? Nem o dinheiro, nem os ministérios, nem os cargos que os nossos adversários sempre tiveram e ainda têm. Sempre foi uma guerrilha. Sempre foi uma atividade de guerrilha, né? A gente sempre teve numa batalha assimétrica em que, dentro das redes sociais, que apesar de hoje, acho que ser majoritário na população o uso, ainda assim não é tão grande a ponto de alcançar 100%, então a gente já está num universo limitado. Dentro desse universo limitado, a gente ainda está disputando espaço com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais cargo, com quem tem mais espaço do que a gente. Então, nós precisamos ter uma fórmula que, digamos assim, quebre essa formação, da mesma maneira que... Agora, em termos de contribuição... Só para fechar, Dani... Da mesma maneira como o Dario tinha um exército que era o dobro do exército do Alexandre na Batalha de Gaugamela, a gente está indo no formato de Queen ali para tentar quebrar a formação. Agora, em termos de contribuição, para a qualidade do debate público, porque eu, sinceramente, me entristece. Eu cobri o MBL primeiro na rua, depois acampando na frente do Congresso Nacional, vi a participação, a importância que vocês tiveram no impeachment, sei da capacidade intelectual de cada um de vocês.
sinceramente me entristece quando o senhor, que é uma pessoa... Depois vamos mostrar o livro, né? O livro amarelo que ele trouxe aqui, o programa de governo, que eu brinquei que era a Bíblia do MBL. Me entristece um tanto, porque quando eu vejo uma pessoa que tem a capacidade intelectual que o senhor tem, a capacidade de produção intelectual que o senhor tem, com 18 anos, 19 anos, começou a escrever artigos, inclusive, no jornal mais reputado do país, que é a Folha de São Paulo. Ajudou a pagar meu aluguel. De lá para cá, Folha de São Paulo. De lá para cá, virou uma espécie de referência para uma ala. A forma como, inclusive, o senhor decidiu fazer as coisas, o senhor está aqui com segurança. Os alvos do senhor, muitas vezes, não tem. O que resta de caldo, você sabe exatamente a mensagem que você quer, qual é o objetivo que você tem com ela. Não tenho muita clareza se o senhor sabe o que o senhor produz com isso. Qual é o tipo de resultado na vida prática das pessoas que são alvos. E eu nem estou falando especificamente aqui de mim, eu posso elencar vários. Exemplo. E esse aqui é uma figura pública, tá? Que foi muito importante para o MBL. Ajudou a botar o MBL de pé pelos acertos e pelos erros. Renan Santos chama Sérgio Moro de rato, fraco e derrotado. Depois o Moro decidiu não ir ao debate, teve de fechar as redes sociais. De novo, em termos de contribuição para a qualidade do debate, o senhor acha que o senhor dá a melhor contribuição possível? Vamos lá, Dani. Primeiro ponto, eu ando de segurança por causa de ameaça de Comando Vermelho e de PCC. O Movimento Brasil Livre não tem nenhuma guerrilha armada a ponto de ameaçar a vida de ninguém. Então, assim, as pessoas que você tem como alvo não têm segurança, assim, eu não incito ninguém a matar ninguém, eu não tenho militância que mate ninguém, eu não tenho uma força armada. Até agora, nós não somos uma facção criminosa que ameaça a vida de ninguém. Até agora, vai para a universidade caçar briga com aluno. É um negócio assim, foram eventos do PT, do Fernando Haddad, salvo engano, foram 3. Que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda, falando português muito claro, um dia vai dar merda. E aí a minha pergunta volta a ela, é a melhor contribuição que o senhor, o Renan Santos, são pessoas claramente muito habilitadas, com altas habilidades, para usar a expressão da moda, todo mundo lido, todo mundo entendido, todo mundo esperto, é a melhor contribuição até hoje. É tipo, pegar e emular o que fazem deputados da mais baixa qualidade, por exemplo, da Alesp, aqui em São Paulo, é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Mamãe Falei, inquestionavelmente inteligente, rápido. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Dani, vamos lá. O exemplo que você citou é perfeito para mostrar o quanto ninguém está ameaçado em razão de um embate político com o MBL, é justamente o oposto, né? Todas as ações em universidades, nenhuma delas, ninguém do MBL, primeiro, não bate em ninguém, segundo, não começa a bater em ninguém. Sempre sai atacado. Sempre sai agredido. E a nossa diretriz há 12 anos sempre foi, não, obviamente, não começar a agressão, mas segundo, se agredido, não revidar. Mesmo porque você falou sobre o acampamento pelo impeachment em frente ao Congresso Nacional, eu estive nesse acampamento. E eu me lembro de quando o Cibá Machado era líder do governo, falou, vou expulsar esses vagabundos daqui, eu vou pro pau com vocês. Cibá Machado era deputado pelo PT. Isso. No outro dia, veio o MTST, né, e tacou pau, pedra, jogou rojão em cima da gente, e nós ficamos de costas, né, e mais uma vez, a nossa diretriz sempre foi essa. Por quê? Porque nós sabíamos que se a gente reagisse, a imprensa muito provavelmente colocaria a gente como agressor. E aí, nós estávamos de costas, nós só apanhamos, quebraram a costela de um militante nosso. No outro dia, a capa dos jornais era confronto. Mas que confronto? Confronto pressupõe 2 lados brigando. A gente sempre apanhou. E apanhou quieto ainda. Então, Dani, você me desculpa, mas não existe nenhuma ação nossa que tenha ameaçado a vida de ninguém. Mas chamar de rato, chamar o Moro de rato... Não é um pouco excessivo para alguém que quer ser presidente da República? Não. Ele é um senador da República, né? O senador da República não pode ser rato? Vamos lá. É a impressão que o senhor tem dele hoje? Eu tenho muita curiosidade de saber, porque o Sérgio Moro, de novo, né?
impossível dizer que a direita que está aí, em todas as suas vertentes, e eu já fiz questão de separar aqui o MBL e o Missão, farei quantas vezes for necessário, seja pela, de novo, né, a qualidade intelectual, seja pela diferença sutil, eu diria, na forma. Mas ele foi um motor para essa direita. Há uma decepção com o que se tornou. Eu, sinceramente, não consigo entender como vejo a trajetória, uma trajetória muito acidentada, né? De todo poderoso para alguém que saiu desafiando um governo, Bolsonaro, e agora está lá ao lado, inclusive, defendendo o Flávio Bolsonaro de acusações que vocês, inclusive, cobram investigação. Qual é o juízo de valor que você faz desse personagem hoje? Então, é exatamente esse ponto que eu coloco. Você pergunta, olha, há uma decepção com a forma que vocês criaram ter levado a isso? Há uma decepção com as pessoas, né, que na época do impeachment nós éramos uma coisa só, por assim dizer, né? A direita toda estava unida e unida por uma razão muito simples, né? Não havia nenhuma defesa propositiva naquele momento porque estava todo mundo contra um governo. Naturalmente, a partir do momento em que cai um governo e começa a ter um debate sobre o que você defende em vez do que você é contra, cada um dentro da direita vai defender uma coisa diferente e nós tivemos, até teve um ponto da sua pergunta anterior que eu esqueci de responder, o rompimento definitivo que nós tivemos, porque no início de 2019 eu me declarava independente como deputado. Quando chegou em maio, abril, que Eduardo Bolsonaro nos chamava para organizar uma manifestação junto com os bolsonaristas contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, a gente falou, não, mas peraí, contra o quê? Especificamente, você vai fazer crítica em relação a algum ponto? É o momento que vocês rompem, né? 2019, ou você vai defender o fechamento, né? Aí é o rompimento definitivo, porque, além de tudo, era uma coisa tosca e burra, porque a gente estava prestes a votar a reforma da Previdência. Eu falei, Eduardo, eu falava com o Paulo Guedes também, ministro, a gente está prestes a votar uma reforma que vai precisar de votos do Congresso Nacional. Você vai fazer uma organização contra o Congresso Nacional para quê? Só vai desidratar a reforma e aumentar o preço dela, que foi exato e precisamente o que aconteceu. Eu queria não, quer continuar? Eu não, queria só falar perguntar de segurança. Eu preciso escolher as perguntas de vocês que eu respondo. Aí é vocês que administram as perguntas de vocês. Todo direito. Mas eu queria perguntar de uma outra polêmica, uma outra questão polêmica, que é o projeto de vocês para a segurança pública. Que o Missão criou, entre aspas, um slogan que inclusive virou até frase de camiseta na convenção, que prendeu, matou, não é isso? Para os bandidos, né? Isso é uma atualização do famoso bandido bom e bandido morto? Pode explicar o que é o prendeu, matou? Explico. Bom, é muito simples na realidade enquanto discurso e mais complexo enquanto política pública, evidentemente. Enquanto discurso é o seguinte, olha, nós não queremos, enquanto governo, Estado brasileiro, nas nossas operações de retomada de território, de reocupação de território, nós não queremos matar ninguém, nem os criminosos. Agora, se os criminosos não quiserem se entregar, né, se a nossa polícia, as nossas forças armadas forem subir o morro e eles não se entregarem, eles serão mortos. Então, nós queremos prendê-los, mas vocês não querem se entregar, vocês vão ser mortos. Porque é assim que ocorre numa guerra em que... Mas não é o que parece, né? Esse slogan prendeu, matou, parece outra coisa, né? De propósito, Zanini, justamente para você me fazer essa pergunta. O fato de você levantar esse slogan e me fazer essa pergunta numa entrevista já mostra que a nossa intenção é bem sucedida, que é a provocação ser levantada. Pois aí a gente volta para o assunto anterior. Mas a provocação é o cerne. E aí, quando dá ruim, digamos assim, você levanta a mão e fala, mas eu só fui até o limite aqui, ó, veja bem. Mas veja, essa é uma provocação, primeiro, mais uma vez, nós não temos os mesmos meios e nós não temos os mesmos instrumentos dos nossos inimigos. Né? Nós não temos os 700, 800 milhões de reais que o Valdemar da Costa Neto vai ter para as campanhas dele. Eu não tenho um Sidônio no ministério para fazer propaganda, eu não tenho o canhão do governo federal para fazer propaganda. E mais uma vez, o slogan não dará ruim de nenhuma maneira. Um slogan é um slogan, né? Não vai acabar numa catástrofe, Dani. Mas só para permanecer esse ponto, por exemplo, pena de morte é algo que o Missão defende? Olha, não é uma coisa que está no nosso livro amarelo, mesmo porque ele trata sobre políticas que são possíveis de ser implementadas
neste horizonte de governo, né? E a pena de morte é inconstitucional. Agora, se você me perguntar, Zanini, pessoalmente, eu sou favorável a uma nova Constituição, primeiro... Com pena de morte. Com pena de morte. O Renan também? Primeiro, o Renan não sei. Há uma nova Constituição, todos nós somos favoráveis, né? Isso eu acho que é uma questão pacífica. Agora, sobre ter prisão perpétua, também todos nós somos favoráveis. Pena de morte, acho que alguns sim, outros não. Mas eu pessoalmente acho que, por exemplo, teve o caso mês passado de menores de idade que promoveram ali pedofilia coletiva. Eu acho que esse sujeito tem que ter pena de morte. Eu não acho que há nenhum tipo de recuperação. Menor de idade. Menores de idade cometendo pedofilia contra crianças. Mesmo para o menor de idade, o senhor seria favorável à pena de morte, a depender do crime em tela? Quando o crime é dessa gravidade, sem dúvida nenhuma. Agora, o Missão defenderia uma nova Constituição? Chegando no poder, Renan Santos, é algo que uma presidência Renan Santos poderia tentar fazer, uma nova Constituição? Não acho que seja viável no curto prazo. Acho que é um projeto de longo prazo. Eu não tenho dúvida, Zanini, que a minha geração vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo porque o histórico que nós temos de longevidade de constituições do Brasil, essa já está durando demais e Roberto Campos dizia que já começou velha porque foi feita antes da queda do Muro de Berlim. Se tivesse sido feita depois, seria outra completamente diferente. Então, eu acho que essa já nasceu ultrapassada e que nós defendemos sim que outra seja feita, mesmo porque ela é extensa demais para ser mudada via emenda constitucional, né? E, eventualmente, haveria revisão de cláusulas pétreas, mas não vejo nenhum horizonte da gente fazer isso no curto prazo.